Crianças, bom dia, tudo bem? Vamos para a nossa aulinha de experiências matemáticas e hoje nós faremos uma atividade que é muito simples, muito fácil de se trabalhar, mas não menos interessante para nós e importante, tá bem? Nós vamos trabalhar aqui com unidades de medida e nós vamos trabalhar com a unidade de medida de massa, de comprimento e de capacidade. Então, nós vamos trabalhar aqui atentamente para essas três unidades de medida que faz parte do nosso dia a dia, está no nosso dia a dia, nas nossas atividades, nas atividades de pessoas que nós temos de nos relacionar, comprando, vendendo. Então, nessas atividades nossas, ou então realizando a mamãe uma receita, em várias das nossas atividades diárias, nós utilizamos as unidades de medidas, elas estão presentes no pacote de bolacha que nós comemos, no café que a mamãe compra para coar, né? Isso nos refrigerantes que a gente toma, no suco, em vários e interessantes momentos da nossa vida, nós utilizamos a unidade de medida. Vejamos que a mamãe vai comprar um tecido para fazer uma toalha da mesa, ela lá na compra, o vendedor está utilizando unidade de medida, está medindo o tamanho do tecido para a mamãe levar para casa o que precisa. Então, as unidades de medida, elas fazem parte do nosso dia a dia. E é preciso que nós compreendamos como que as coisas, elas são dispostas para a gente através de que forma que nós reconhecemos o que nós utilizamos no dia a dia, daquilo que comemos, daquilo que bebemos, daquilo que vestimos, que forramos, quer dizer, muitas e muitas unidades de medida, aliás, muitas situações, me desculpem, que nós utilizamos a unidade de medida, e aí então, depois vamos ver outras, que é o tempo passando, né? E assim por diante, quantas unidades de medidas nós utilizamos no nosso cotidiano. Então, vamos para essa atividade que é muito simples, porque ela ela é só de colagem. Crianças, tudo bem, é uma maneira bem legal de se trabalhar, sem estar buscando outros meios. Porém, é preciso que a gente, nesta atividade, observe atentamente cada situação, qual é a unidade de medida adequada para a situação. Então, vejamos. Se nós vamos comprar alguns produtos, né, e a gente então precisa desses produtos, eles vêm ali para nós de uma forma que a gente adquire esse produto de acordo com a massa daquele produto ou com a capacidade do recipiente que está trazendo aquele produto para mim, tá certo? Ou ainda o tanto de tecido ou o quanto eu tenho de distância, de comprimento, de tamanho, né? Para cada situação necessária na minha vida. Então aí, através de reconhecer essas situações, nós então vamos observar compreendendo as unidades de medida, estudando e compreendendo. Então vamos lá. Para nós comprarmos a metro, o que nós compramos que é medido por metro? Então eu compro tecido, eu compro corda, eu compro, o que mais que mede-se por metro? Mangueira, coisas que eu possa medir o tamanho, né? Então, o metro é uma unidade de medida que permite que nós saibamos e podemos determinar, né? E possamos determinar aquilo que eu preciso, quer dizer, aquilo que é da minha utilização. Então, eu vou dimensionar aí o tamanho daquilo que eu preciso. Eu não tenho que comprar algo ou
precisar de algo que não seja necessário para mim, tá? E aí, então, eu vou medir, né? Nós iremos medir, e para medir isso através do metro, é medindo o quê? O tamanho. Então, para medir tamanho, comprimento, altura, né? A gente utiliza a unidade de medida metro. E aí, então, nós sabemos aquelas situações em que nós podemos obter através da medição pelo metro. E depois nós temos, quando nós precisamos de algo que é medido pelo quilograma. Aqui, na atividade de vocês, está quilo, mas é a mesma coisa. Quilo é o uso abreviado da palavra quilograma. A unidade de medida, o nome dela correto é quilograma, mas aqui nós temos a abreviação e nós no nosso dia a dia utilizamos quilo. Compra 1 quilo de carne, meio quilo de café, mas quilograma é o nome da unidade de medida, ok? Então, o que nós compramos ou o que nós utilizamos aí tendo que medir a quantidade dessa massa em quilograma? Então, tem muita coisa que se mede aí a massa através do quilograma. São muitas coisas mesmo, como a Tia Vilma falou, o café, a carne, o açúcar, o arroz, uma porção de areia, né? Eu vou medir a massa, eu vou medir ali o quanto que se tem daquela matéria, né? E aquilo eu posso medir a quantidade daquilo em massa, ou seja, pesando, né? Medindo através do quilograma, que é a unidade de medida, tá certo? E aí, então, muitas coisas que nós também podemos medir essa massa através da unidade quilograma. Então, o que nós compramos que se mede em quilograma, né? Medir, gente, é você mensurar. Mensurar é você estabelecer o quanto de cada coisa. Medir é você estabelecer o quanto de cada coisa. Muitas vezes a gente compreende essa palavra medir como sendo só para utilização do metro, do quilômetro. Não, tá? Medir é mensurar. Mensurar significa de cada produto ou de cada matéria, eu posso estabelecer o quanto que eu tenho daquela matéria, né? Matéria é aquilo que eu utilizo, é aquilo que eu tenho como recurso, é aquilo que vou, para alguma coisa, ter aquilo comigo. Então, a matéria é aquilo que eu utilizo para uma infinitude de coisas. Então, medir significa mensurar, que quer dizer estabelecer o quanto se tem de determinada matéria. Então, o que eu mensuro? O que eu estabeleço o quanto através do metro? Eu estou medindo, né? Aquele produto. O que eu compro? O que eu estabeleço como quantidade, como quanto, mensuradamente, né? Por quilograma, por essa unidade de medida. Então, quilograma é a medida, a unidade de medida de massa de uma matéria, de um corpo, para estabelecer o quanto que daquele corpo, daquela matéria eu preciso, certo? Que é o que eu utilizo, porque eu só vou utilizar o que eu preciso. Então, a gente mede, a gente mensura, a gente estabelece o quanto se precisa daquela matéria. E aí nós temos o que nós podemos comprar a litro. Que tipo de matéria, que tipo de coisa nós podemos adquirir ou utilizar, não só comprar, aqui é comprar, mas eu utilizo no meu dia a dia que eu meço
por litro, através dessa unidade de medida que é o litro. Então, eu vou tomar um copo de leite em casa. Quanto que este recipiente, que é o copo, quanto que ele é capaz de conter, né, em si, do leite que eu vou tomar? O leite é o líquido, não é? Então, olha só, eu tenho um copo. Quanto que esse copo, ele é capaz de, capacidade, tá certo? Capaz de conter nele, neste corpo, né, físico, de conter nele o elemento que eu vou agora, como o leite, tomar. O leite é um elemento, o leite é uma matéria. Eu vou tomar leite, eu vou pôr neste copo. Quanto desse leite, dessa matéria, cabe aqui nesse copo? Então, quanto, mensurar, medir, eu estou medindo. Quanto do leite que eu vou tomar que posso colocar neste copo? Este copo, ele é capaz de ter aqui, né, no seu corpo, quanto de leite? Então, isso é capacidade, tá bem? Quando eu vou pedalar, vamos imaginar assim, que vocês vão pedalar. Vocês vão levar aquela garrafinha com água, né? Quanto da matéria água eu posso pôr naquela garrafinha naquele tamanho? Qual é a capacidade da garrafinha que vocês vão levar para a pedalada e que vai conter a matéria água? Então, capacidade é o quanto um recipiente suporta da matéria líquida, porque o litro nós medimos corpos líquidos. Então, quanto de um corpo líquido cabe num recipiente? Então, isto é a capacidade. Então, esse recipiente aqui, ele tem uma capacidade diferente dessa aqui, tá vendo? Aqui eu tenho uma xícara, olha, a capacidade de ambos é diferente. Eu tenho aqui, posso pôr o líquido aqui, ele, lógico, olha aqui, pelo seu tamanho, a sua capacidade é maior. E a xícara, pelo seu tamanho, a sua capacidade de conter o líquido em si, ela é menor. Então, capacidades diferentes, de acordo com cada recipiente, a sua capacidade. Lógico que formato não importa, tá bom, gente? O formato dos recipientes não importa. Importa a capacidade, quer dizer, o quanto ele é capaz de conter em si um corpo líquido, ok? Crianças, vocês receberam aí o recorte para que vocês recortem e colhem nos seus devidos lugares na atividade de vocês, mas façam isso de maneira pensante para ampliar aí o nosso conhecimento com relação a essas unidades de medida. Um grande beijo para vocês!